Espanhol através de séries e filmes. Com a professora Ana Recuero, hoje trazemos um episódio da Puerta Siete, que é uma série argentina da Netflix, que problematiza o mundo do futebol, a violência nas torcidas, a corrupção e os reflexos na sociedade de forma geral. Então, vamos ver a primeira parte, que consta de 23 expressões e colocações da língua espanhola, que vamos tratar de forma contextualizada dentro do primeiro episódio da série. Adianto que o material vai ficar para baixar em PDF no nosso site anarecuero.org e também no nosso canal do YouTube. Então, aqui como introdução, eu trago algumas informações e 2 links de acesso para que vocês busquem mais informações sobre o filme se tiverem interesse. E destaco já 2 palavras que vão ser recorrentes durante o filme, que são os barra bravas. Vamos destacar aqui que são os barra bravas, se escreve de maneira separada ou junto, e que pode ser comparado com os hooligans, que são os torcedores, a torcida organizada violenta, a famosa torcida inglesa violenta. Outra palavra que vai estar presente durante o filme é a hinchada. A hinchada, em português, significa torcida, é a torcida organizada. E os hinchas são os torcedores, certo? Então, essas 2 palavras são fundamentais dentro da trajetória do filme, porque o filme vai mostrar os barras brabas, o comportamento deles e os reflexos desse comportamento dentro da comunidade. E eles são uma hinchada, eles são um tipo de torcida, como se diz em português. Eu separei 5 cenas para essa primeira parte e em cada cena vamos explorar uma expressão ou mais expressões. Então, cada cena tem um nome que dá um caminho, uma orientação para o que é, onde passa. Então, a cena 1, como eu coloquei aqui, escrevi em espanhol, está escrito em espanhol, e abaixo já coloco a tradução, uma possível tradução em português. Então, a primeira cena, ela passa em la calle, los gemelos Porra abordan y roban al señor del fierro viejo. Então, a tradução, uma tradução possível, seria: na rua, os gêmeos Porra, eles se chamam Porra, abordam e roubam o senhor do ferro velho. Então, aqui na imagem, a gente já pode ver o caminhão do ferro velho e ali tem uma placa que diz Fierro Viejo, em português, ferro velho. Então, este senhor, ele compra e vende ferro velho, em espanhol, Fierro Viejo. E como ele paga? E aí está a expressão que vamos explorar. Ele paga al contado. Então, ele diz pago al contado. E o que é pago al contado? Pago em dinheiro. Então, aqui está a colocação indicada. A colocação é pagar al contado. E a tradução para a fala dele, porque ele diz pago al contado. A tradução é pago em dinheiro. Então, eu vou colocar sempre que possível a tradução aqui em cima, destacada em vermelho. Então, ele diz pago em dinheiro. E segue uma explicação um pouco mais detalhada. Eu não vou ler, não vou repetir toda. Vai ficar o material em PDF para quem tiver interesse em aprofundar-se. Então, de qualquer forma, eu coloco a colocação aqui e coloco também uma tradução para o português. Então, o que eu escrevi? Eu escrevi que pagar al contado, em português, é pagar em dinheiro. Isso é uma maneira mais ou menos informal de dizer. De uma maneira mais formal, nós vamos ouvir que se diz pagar em efetivo. Então, pagar em efetivo é pagar em dinheiro. Muito bem? Ainda nessa cena,
porque como eu disse mais acima que a situação passa na rua e os gêmeos vão abordar este senhor e eles vão dizer o que para esse senhor? E aí nós vamos ver mais duas expressões. Os gêmeos, em espanhol, gemelos, eles vão dizer: ¿Qué onda, viejo? ¿Te estás roubando los calefones? E a expressão, ou melhor, a tradução que eu pude fazer aqui, que eu proponho, é a seguinte. Marcada aqui é: qual é, velho? Estás roubando os aquecedores? Então, destacando que esse T em te está roubando é porque ele está roubando para ele. Então, é um uso do espanhol, usar esse quando uma pessoa está fazendo para si. Podemos usar em alguns verbos esse T. Estás roubando para ti? Não traduziríamos assim, estás roubando para ti. Mas em espanhol podemos dizer: te estás roubando los calefones? Então a tradução é essa: qual é, velho? Estás roubando os aquecedores? E aí segue com mais detalhe a expressão coloquial que onda, que aqui nesse contexto eles estão perguntando: o que estás fazendo? O que tu estás fazendo? E eu traduzi por qual é a tua? E viejo, que como em português chama uma pessoa de maior idade de velho, não é nada educado. Não é nada educado mesmo. E eles chamam o senhor de viejo. Viejo, então, é velho. E o senhor vai responder, ainda estamos na mesma cena, vai responder em forma de pergunta. E a resposta dele, a pergunta dele é: ¿salen a romper las pelotas por partida doble? E eu traduzi da seguinte maneira: saem de dupla para encher o saco? Poderia ter outras formas de dizer: saem de dois para encher o saco, por exemplo. Eu optei para colocar de dupla, não? Doble. A palavra doble é duplicada, é dupla, se pode traduzir dessas formas para o português. E romper las pelotas é uma expressão muito comum no espanhol, que seria encher o saco. Em espanhol também se poderia dizer de forma bem informal, um pouco malsonante, roder. Salen a roder. Então, romper las pelotas é, em português, uma tradução possível. Encher o saco é importunar, molestar, certo? E partida doble? Partida doble pode ser traduzida, pode ser entendida como de maneira duplicada. É uma ironia, por quê? Porque eles são gêmeos, então eles saem de a dos em espanhol, salen de a dos a romper las pelotas, certo? A cena 2 já está no contexto, entrando mais especificamente no universo do futebol. Então, os torcedores estão chegando, estão descendo do ônibus, estão na entrada do estádio de futebol, em espanhol, estádio de futebol, estão na entrada do estádio de futebol e dizem, diz, vamos, dale, vamos, vamos, che, tribuna sur, vamos. E aqui temos 3 questões para explorar. A primeira é a expressão dale. Dale é uma expressão muito usada no espanhol e ela tem diferentes formas de uso. Tá? A mais usada é como sinônimo, com sentido de incentivo, e aqui é o caso de incentivo, é vamos, dale, vamos. Nós vamos ver essa expressão em outros contextos, com outros sentidos no decorrer desse nosso trabalho com esta série Puerta 7. Vamos ver também que ela aparece como incentivo de forma reiterada.
É muito comum ouvir dale, dale. Então, a expressão dale, ela não tem uma tradução específica para o português. Eu traduziria por vamos. E aqui ficaria reiterado, então eu não coloquei tradução da frase. Vamos, dale, vamos. E a expressão, a forma de tratamento che, é uma forma muito informal, usada também muito na Argentina, no Uruguai e também no Brasil, de chamar um amigo de che. Vamos, che. E aí, che. Então, é uma forma de tratamento usada entre amigos. Né? Pode ser de uma maneira mais carinhosa ou de uma maneira até agressiva. Mas é uma maneira de chamar as pessoas. Né? Nem sempre entre amigos, como no português. Então, vamos, che, Tribuna Sur, vamos. O que é a Tribuna Sul? Tribuna Sur, em espanhol. Geograficamente, é a parte do estádio de futebol que fica atrás da goleira, atrás do gol, onde se situa, onde se aloja a torcida organizada, é aquela parte mais quente, né, do futebol. Então, seria esse o entendimento, né, de que ele está indicando, né, dizendo para o amigo que vamos para a tribuna Sur. Aqui, retomando e vendo mais uma vez o dale, e fazendo um parêntese para destacar que é importante ver as palavras, ver as expressões várias vezes, de forma contextualizada. Isso vai colaborar para o aprendizado da língua. Ver uma palavra apenas uma vez, ainda que a gente compreenda o sentido, isso vai ficar numa memória a muito curto prazo e nós vamos esquecer. Então, eu vou fazer questão de retomar expressões que quando aparecem novamente, mostrar novamente que isso vai colaborar para aprender a língua. Então, aqui, o dale, novamente, então, dale, dale, eles estão indo, é como vamos, vamos. Então, aqui reitera, né? E passamos, então, para a cena 3. A cena 3, eles já estão assistindo ao partido de futebol no estádio. Em português, eles estão assistindo a partida de futebol no estádio, estão dentro do estádio. Esse senhor provavelmente é o presidente do clube ou um membro da equipe, e ele tá num lugar onde fica a direção do clube, a presidência do clube, e ele pergunta para quem está com ele, vos sos hincha, no? Vos sos hincha, no? Aqui a tradução que eu fiz para vos sos hincha, porque no português nós não fazemos uso do vos, nós fazemos o uso do tu ou do você, como maneira informal, dependendo da região. Eu coloquei o tu porque nós estamos no sul do Brasil, e no sul do Brasil nós usamos o pronome pessoal de segunda pessoa do singular tu, né? Como em outras regiões vai ser o você. Então eu coloquei tu és torcedor. Não, ele está indagando se quem está com ele, que também faz parte da equipe, da direção, é torcedor. Então está o pronome de tratamento, né? Tá a conjugação, vos sos, seria em português, tu és, né? Ou você é. E a palavra hincha, que a gente já viu na introdução, hincha é torcedor e hinchada é torcida. Tá? Então ele está perguntando isso, certo? Destaco aqui também a maneira como se usa. Então se diz ser hincha de Internacional, ser hincha de Flamengo, ser hincha de Boca, de Real Madrid e assim por diante. Então, pode ser, eu sou hincha de Boca. Aqui ainda, na partida, né, já no estádio, já começou a partida de futebol e ocorre um gol. E a frase que aparece é:
Lucas Crazy, isso diz quem está narrando a partida, ele diz: Lucas Crazy Roggio quedou mano a mano com Vitali. Quedou mano a mano com Vitali. E nós vamos então ver a expressão coloquial mano a mano, que é muito usada nesse jargão do futebol. Eu traduzi da seguinte maneira: Lucas Crazy Roggio ficou frente a frente com Vitali. Ficou frente a frente. Quer dizer, a expressão mano a mano quer dizer que um jogador ele se enfrenta diretamente com outro jogador. Eles disputam uma jogada e, obviamente, que se imagina que um ganhe a jogada. Nesse caso de mano a mano, é frente a frente, porque ele ficou frente a frente com o goleiro. Então, esse jogador é o Crazy, que tem esse apelido de Crazy, e esse, obviamente, é o goleiro, e eles estão mano a mano. E quem vai ganhar vai ser o Crazy, que fez o gol. Então, o Crazy ficou mano a mano e fez o gol. Enquanto isso, começa a acontecer uma briga, um barraco. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa e uma pessoa que está assistindo diz: La pucha, se están fajando mal em pleno festejo de Ferroviários. O Ferroviários é esse time, né? Esse time de futebol que desde o início os torcedores estão indo torcer. Bom, a tradução que eu fiz, a possível tradução que eu fiz para La pucha, se están fajando mal em pleno festejo de Ferroviários é: poxa, estão brigando em plena comemoração do Ferroviários. Né? Então, o Ferroviários está comemorando o gol do Crazy e começou uma briga, uma pelea em espanhol. Então, a expressão que a gente pode explorar aqui é la pucha, e la pucha, em português, a gente pode traduzir, pode entender como poxa, ou poxa vida. Né? É uma expressão que denota, então, assombro, admiração, seja de forma por uma coisa para o bem ou para o mal. E a colocação, que é se estão farrando, como eu coloquei aqui, estão brigando. Estão brigando. Então, enquanto uns comemoram, os outros brigam. Tudo no mesmo contexto. Aqui se estende um pouco mais a explicação, né? Com farrar com sentido de golpear, de pegar. Por isso, se estão, eles se farram, eles se pegam, eles se golpeam. E ainda, dentro desse contexto da comemoração e da briga, no lugar onde está a presidência, um deles diz: habrá internas de barras? E eles estão se apavorando. Aqui na cena a gente vê o presidente com as mãos na cabeça. E este verbo habrá, se fôssemos traduzir ao pé da letra, traduziríamos para o português por haverá. Não? Haverá, está no futuro. E eu traduzi essa frase, habrá internas de barras, por será que há conflitos dentro da torcida? Claro que essa torcida é a torcida dos barra brabas. Não? Então, será que há conflitos dentro da torcida? Então, já podemos ver que eu trouxe novamente a tradução de barras ou de barras bravas por torcida, poderia ser a torcida organizada, que em espanhol também é hinchada. Eu apresentei novamente a mesma tradução, porque é um sinônimo, né? Barras se traduz por torcida, que em espanhol também é hinchada, e o que aparece novo aqui para nós é internas de barras. E internas de barras
vamos ver que são os conflitos internos, as rivalidades internas. Então, internas de Barras, novamente, uma vez mais, são os conflitos internos, são as rivalidades dentro de uma mesma torcida por questões como lutas de poder entre os grupos. A cena 4, estão vendo ainda a partida de futebol. Eu coloquei aqui, viendo el partido desde un bar en la tele. Então, eles estão vendo a partida, assistindo a partida pela televisão, num bar, e uma das pessoas que está assistindo fala: "E esos pelotudos se ponen a hacer quilombo." Por quê? Porque houve um gol, estão comemorando, e os pelotudos se ponen a hacer quilombo. A tradução que eu coloquei é: "E estes idiotas ficam fazendo barraco." A tradução de pelotudo, a palavra pelotudo, ela tem uma tradução no dicionário de imbecil, em espanhol imbécil, idiota, e em português é mais ou menos a mesma coisa, imbecil, idiota. É uma palavra que se parece com boludo, que tem a mesma tradução, só que ela é mais pesada, é mais agressiva. Então, chamar uma pessoa de pelotudo ou pelotuda é mais agressivo do que boludo, certo? E hacer quilombo. O que é hacer quilombo? É fazer barraco. Em português pode ser traduzido por fazer ou armar um barraco, um escândalo, digamos assim. Tá? Então, eles estão fazendo quilombo nesse momento tão glorioso do gol do Ferroviários. E a última cena, depois de todo esse quilombo que aconteceu no estádio, então aparece uma entrevista. Então, o presidente do clube Ferroviários, ele vai dar uma entrevista à la prensa, que é a imprensa, e vai ser questionado. E a pergunta que fazem para ele é: "Ustedes estão al tanto de las internas que há em la banda de los ferroviários?" E a tradução: "Vocês estão a par dos conflitos internos que há na torcida do Ferroviários?" Então, ele está questionando a direção se eles estão inteirados desses conflitos, dessas rivalidades que tem dentro da torcida, que são capazes de gerar uma briga em plena comemoração do gol, no caso, certo? Então, a expressão coloquial, ou a colocação que nós destacamos aqui, é estar al tanto. Estar al tanto, então, é estar inteirado, estar a par. E banda, uma vez mais aparece, né? Aparece uma vez mais banda e aparece uma vez mais internas. Então, retomando, as internas se referem aos conflitos, às rivalidades, às lutas pelo poder, e bandas se refere à la hinchada, que é, em português, a torcida organizada. E para finalizar, a resposta que o presidente do Clube Ferroviários dá à entrevistadora é uma pergunta. Então, devolve com uma pergunta. Ele diz: "Pero, como puedo saber que há rivalidade entre os hinchas?" A tradução: colocar aqui, como eu posso saber se há rivalidade entre os torcedores? Mas como eu posso saber que há rivalidade entre os torcedores? Então, ele se exime, ele não sabe, né? Então, uma vez mais, a palavra hincha aparece, né? A expressão hincha, como se pode traduzir por torcedores. Muito bem? Então, aqui nós encerramos a primeira parte
do primeiro episódio da série da Netflix, Puerta Siete, uma série argentina, e vamos dar continuidade, vamos ter mais 2 partes, nas quais, em cada uma, vamos explorar mais vocabulário, mais expressões, muito relacionado a todo esse jargão do futebol, a esse universo do futebol. Muito bem? Muito obrigada pela presença e não deixa de deixar o teu gostei.